Olá, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de gestão de pessoas. Estamos iniciando hoje para 4 teleaulas, 4 semanas juntos, que vamos falar de algo muito importante em todas as organizações, em todas as instituições, que é falar da gestão de pessoas. Eu sou a professora Marilúcia Ricieri, sou psicóloga e responsável por essa disciplina, que vamos hoje, dando início, lá no nosso quadro, a nossa primeira temática hoje. Nós vamos falar sobre a introdução à gestão de pessoas, ou seja, vamos começar a entender de pessoas. Como é esse começar a entender de pessoas? Então vamos falar aí sobre um pouco da sua trajetória, o que é a gestão de pessoas. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. E eu já faço um convite inicial para você ir pensando e refletindo sobre a sua organização, sobre o seu trabalho. Se você já é um gestor, como é que você atua na gestão das pessoas que trabalham com você, na sua equipe. Enfim, esse é um convite bem importante. E por isso, lá no quadro, nós temos as nossas reflexões iniciais nesse convite para darmos o start para a discussão da gestão de pessoas. Por que estudar gestão de pessoas? Afinal de contas, nós vamos compreender melhor a importância de cuidar das pessoas na organização. Isso vai ser um diferencial competitivo para as empresas. Quanto mais se cuida das pessoas, e aí nós vamos entender o que é esse cuidar, né, de pessoas na organização, mais competitiva ela se torna. Também conhecer um pouco as estratégias de valorização na área de gestão de pessoas. O que se pode fazer para que as pessoas tenham essa valorização, esse reconhecimento e, na contrapartida, também tragam, atinjam os objetivos que a empresa se propõe. E, para concluirmos, algo que é fundamental na gestão de pessoas, vamos falar um pouco da cultura organizacional. Eu diria que a cultura organizacional, ela é a base de sustentação de tudo que nós falamos em gestão de pessoas. E para iniciarmos essa discussão, eu gostaria que você assistisse esse vídeo. Vamos lá? E aí, gostou da música? Então, para que esse som seja assim, bonito, é preciso que esse pessoal esteja super afinado e alinhado. E isso só é possível porque há um profissional que lidera a equipe. No caso dessa, uma orquestra, é o maestro aqui. No caso de uma empresa, a gestão de pessoas é representada principalmente pelos gestores e diretores com capacidade de liderança, por meio da participação, capacitação, envolvimento e desenvolvimento dos colaboradores. A gestão de pessoas tem a função de humanizar as empresas, porque o valor de mercado das organizações depende cada vez mais do seu capital humano. Empresas com uma visão moderna de gestão de pessoas investem no capital intelectual, que é o conjunto de conhecimento, criatividade e inteligência de seus colaboradores na busca dos objetivos das organizações em que trabalham. As máquinas podem até trabalhar mais do que o ser humano, mas não criam. São os talentos que fazem a diferença nas organizações. São considerados talentos aqueles profissionais que se destacam em um conjunto de competências, desempenhando um trabalho que ajuda a organização a obter resultados. Por isso, precisamos sempre investir no nosso desenvolvimento profissional. Assim, a nossa música sai sempre bem afinada.
Tecnologia, máquina e inovação, tudo isso é muito importante para o crescimento da empresa. Mas sem as pessoas, nenhum resultado ou sucesso seria possível. E a área de gestão de pessoas vem para valorizar esse capital humano, identificar e desenvolver talentos. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui na CIT, uma empresa global especializada em soluções digitais, fundada desde 95. E eu vou conversar com Marília Honório, ela é gerente de contratações e engajamento de pessoas. Vamos encontrar com ela? Marília, olá, muito prazer, tudo bom? Marília, quais são as estratégias adotadas pela empresa no que se refere à gestão de pessoas? Existem ações para reter esses talentos? Sim, aqui na CIT a gente tem um programa de carreira muito bem estruturado dentro do processo do programa de desenvolvimento de pessoas. Todas essas pessoas têm a carreira acompanhada de acordo com o seu job description e a gente acredita que esse é um dos principais fatores para o desenvolvimento do profissional. Esse acompanhamento é feito com muita frequência e todos eles recebem as suas avaliações e os seus feedbacks com constância. Com isso a gente consegue acompanhar, consegue promover, consegue, aí no final, reter os melhores colaboradores trabalhando na CIT. Ok, como você percebe as mudanças na área de recursos humanos e a influência da globalização nesse processo? Recursos humanos agora é uma área totalmente estratégica para qualquer empresa. A gente depende das pessoas que trabalham na nossa região e também em outras regiões, principalmente aqui na CIT, que é uma empresa multicultural, global, presente em diversos países. O que a gente procura, por causa da globalização, são os aspectos regionais de cada local. As políticas são globais, mas elas têm adaptações regionais que fazem sentido para a cultura, para as pessoas do local. Não adianta fazer uma política só, mas que não encaixa em todos os locais. E como a empresa cuida dos colaboradores desse capital intelectual? A gente cuida de diversas maneiras aqui dentro da CIT. A gente cuida da saúde através de programas de qualidade de vida, seja com corrida, seja massagem, seja programas de alimentação saudável. Mas além de todo esse cuidado, a gente cuida também dos treinamentos, a gente incentiva muito certificações, sendo uma empresa tecnológica, para que cada vez mais os colaboradores estudem e fiquem mais capacitados. Ok, para encerrar eu quero saber qual é a influência da cultura da empresa na formação do clima organizacional e como essa empresa lida com as diferenças individuais. Somos uma empresa global, um ambiente muito multicultural, com pessoas muito diferentes. A gente aceita muito bem as diferenças, a gente não tolera o preconceito. Essa diferença constrói a nossa cultura, então as pessoas podem ser quem elas são, elas podem buscar o melhor de si mesmas, sem precisar fingir, sem precisar exercer um papel. Na verdade, o único papel que a gente espera que as pessoas exerçam aqui dentro é que elas sejam o melhor profissional possível. Tolerante, aceitando as diferenças e expondo as suas próprias diferenças, porque a gente acredita que as pessoas diferentes conseguem pensar em soluções diferentes que geram inovação. E a inovação para a CIT, além de gerar um ambiente agradável, gera liderança de mercado. Maravilha, Marília, muito obrigada pela entrevista. E nós esperamos que essa conversa tenha ajudado você a entender a importância de gestão de pessoas para conseguir os melhores resultados organizacionais. Tchau, pessoal! Muito bem. Olha só. Ali nós temos, então, uma abertura geral do que é gestão de pessoas. E agora eu convido você a ir no quadro comigo para falarmos da nossa situação geradora de aprendizagem. Ela vai nos nortear e a partir dessa situação geradora de aprendizagem, nós teremos 4 situações problemas. E você vai ter a oportunidade de interagir conosco no momento das atividades e enviar as suas perguntas. As dúvidas, pode colocar, falar para o seu tutor, encaminhar aqui as perguntas que depois nós vamos respondendo e interagindo. A nossa SGA, então, diz respeito ao senhor Rui, ele é diretor de uma empresa familiar chamada Empório Urbano, que é também uma empresa no ramo de produtos importados, eletrônicos e games. E no segmento em que ele atua, mudanças muito constantes e que realmente levam aos resultados esperados. Crescer, ser lucrativo e manter-se no mercado competitivo.
acabamos de ver no vídeo o quanto o mercado é cada vez mais competitivo. E isso em todos os segmentos. O seu público consumidor é jovem, assim como as pessoas que trabalham na sua empresa também são jovens. E para isso, nós precisamos discutir um pouco, mostrando aí para o senhor Rui, nessa primeira situação, problema, que ele está já há 8 anos no mercado, no comércio desses produtos importados. Ele vem enfrentando mudanças decorrentes da globalização. Você viu que no vídeo ela também falou sobre esse mundo globalizado. E essa globalização ela vai influenciar, sim, os resultados e também, muitas vezes, impactar e gerar crises organizacionais. Ou seja, toda empresa precisa definir, estabelecer as suas estratégias, alcançar as suas metas para continuar sendo competitiva e se manter no mercado, seja ele qual for. E essa primeira questão é saber, afinal de contas, o que é gestão de pessoas. Vamos pensar, junto com a nossa situação problema, problematizando e discutindo sobre o que é, afinal de contas, a gestão de pessoas. Como é que nós podemos compreender se as organizações estão passando por transformações, seja ela uma clínica, seja ela um hospital, seja ela uma instituição pública, privada, uma área na área da educação, uma indústria. O que, de uma forma ou de outra, a gestão de pessoas pode contribuir? Quais são as estratégias mais adequadas para isso? E realmente, qual a importância de se valorizar as pessoas nesse ambiente organizacional? Qual é a contribuição que isso vai trazer para a empresa? Ou seja, nós vimos isso no vídeo, que a organização é como uma orquestra e o gestor é quem conduz isso. Então, nas organizações, quem conduz a gestão de pessoas, afinal de contas? Será que é o gestor que fica lá no RH ou são todos os gestores? Vamos ver lá no quadro o que é, afinal de contas, a gestão de pessoas. Ela é o conjunto integrado de atividades, ele não é apenas uma atividade. E envolve contratar pessoas, remunerá-las, avaliar o desempenho, proporcionar segurança e qualidade de vida e manter essas pessoas na empresa. Então, quem faz isso? O RH ele é um suporte, mas todos os gestores de pessoas acabam contratando, avaliando, proporcionando segurança. E nós temos com isso que as organizações elas vão definindo qual é a importância das pessoas através dos seus programas que elas mantêm na organização. Que a Venato traz uma definição importante sobre a gestão de pessoas, que ela envolve processos que são complexos. Às vezes pode parecer fácil dizer assim, faça uma gestão de pessoas adequada. Mas o que é uma gestão de pessoas adequada? Se gerir pessoas diz respeito a remunerá-las, a contratá-las, a mantê-las na empresa. Então, isso vai ocorrendo de uma maneira efetiva, é preciso ter a conscientização da direção para uma cultura própria para isso, que propicie políticas, condutas e procedimentos que vão de encontro, inclusive, há algumas necessidades também dos colaboradores, dos profissionais que ali atuam. Então, a gestão de pessoas, por isso que nós dizemos que é esse conjunto de atividades integradas e bastante complexo. Às vezes a empresa ela faz um item daquele, uma atividade daquela, ele está fazendo gestão de pessoas, muitas vezes o resultado disso é favorável e às vezes dá uma abertura para implantar outras atividades. Faz uma boa seleção de pessoal, mas e depois a contrapartida? Como é que faz para manter essas pessoas que foram bem selecionadas
e foram bem contratadas para a empresa. No quadro, nós temos algumas questões importantes que vão colaborando e que vão enriquecendo essa definição de gestão de pessoas. Uma empresa que tem um foco na gestão de pessoas, ela age de maneira estratégica. Então, a empresa que ela busca os seus resultados através das pessoas, significa que ela tem esse olhar, esse cuidado com as pessoas. Eu disse isso no início da nossa teleaula, o que é cuidar das pessoas? Ter uma liderança que vá conduzindo a sua equipe, também para que ela tenha ganhos, para que ela tenha crescimento e desenvolvimento, para que ela tenha importância na empresa, que ela tenha essa contrapartida da sua contribuição na organização também. E com isso, o que falamos que é estratégico, quando dizemos assim, a gestão de pessoas ela é estratégica, é quando ela age de uma maneira também colaborativa, ela implanta alguns sistemas que a contrapartida é ganha-ganha, tanto o colaborador ele tem os seus ganhos, quanto a empresa também, e o resultado é lá na frente positivo para ambos. Voltando lá no quadro, ainda nessa situação problema 1, a quem compete então essa gestão de pessoas? A todos os gestores da empresa, da alta administração, a gerência, a supervisão, inclusive aquela liderança imediata, o gestor do setor, até o superintendente, a todos compete essa gestão de pessoas. E de que maneira nós podemos ter uma gestão estratégica? Descentralizando a área de gestão de pessoas. Não deve ficar só com o RH da empresa. O RH, ele é apoio, mas quem faz a gestão? Todos estão diretamente ligados com o colaborador. Por isso que capacitar os gestores é um trabalho do RH fundamental, porque assim nós conseguimos o comprometimento de todos. Então, como é que nós conseguimos, por exemplo, fazer com que os nossos colaboradores que ficam ali na ponta, na operacionalização, que às vezes não tem esse contato direto com a alta direção, como é que eles se comprometam também? As pessoas se comprometem com aquilo que tem significado. Então, fazer com que o trabalho tenha um significado, que tenha um resultado, isso é um caminho também para esse comprometimento. Isso também é uma gestão estratégica das pessoas, conduzido aí pelo setor de RH, mas com a atuação na prática de todos os gestores, supervisores, líderes, enfim, todos aqueles que estão diretamente com as pessoas. Voltando lá no quadro, nessa conclusão da situação problema 1, as estratégias, portanto, de comprometimento permitem o engajamento, a participação. Olha só, novas ideias, então a aceitação de ideias. Essa estratégia também vem quando as pessoas sentem-se pertencentes a algo importante. Um projeto, um novo programa na empresa, e que o sucesso é atribuído a todos pelo resultado, e não somente a um ou a uma ou outra pessoa. Então, existe uma forte relação entre a gestão de pessoas e a estratégia organizacional, pois ambas conduzem a esse resultado. Então, nessa SP1, nós conseguimos ter uma visão geral do que é a gestão de pessoas e entender um pouco mais como que ela pode atuar de maneira estratégica. Agora tem um momento para vocês interagirem conosco. Vamos ver lá no quadro. Tem uma atividade que eu gostaria que vocês encaminhassem contribuições. Como é praticada a gestão de pessoas aí na sua região?
Bom, nós sabemos que a gestão de pessoas, ela vai variar de acordo com a cultura da organização. E também sabemos que a cultura regional, ela interfere também na cultura organizacional. Então, de uma forma ou de outra, as práticas, às vezes, elas são bem variadas de acordo com cada região. Mas existem algumas práticas que elas são unânimes. Todas fazem seleção. A maneira como fazem é que é diferente. Todas remuneram, mas a maneira de remunerar é diferente. Então, a gestão de pessoas ela é muito peculiar às políticas e práticas de cada organização. E, por isso, algumas são mais estratégicas do que as outras. Isso faz o seu diferencial competitivo. Bom, agora nós vamos para a situação problema 2, que nos conta que o senhor Rui, ele compreendeu muito bem a importância da atuação estratégica da área de gestão de pessoas. Ele quer dar continuidade aos trabalhos, mas ele precisa compreender mais algumas questões importantes. Já foi falado para ele sobre globalização, sobre estratégia e quais são os impactos disso, os processos de mudanças e como é que eles acontecem, mesmo tão distantes, como é que eles podem afetar a administração de um negócio. Seja qual for o negócio, seja qual for o segmento, mais especificamente na empresa dele, principalmente porque é uma empresa que trabalha com produtos importados. Então, para compreender melhor e tomar algumas decisões, ele quer saber o que é essa globalização, o que é, de que maneira a globalização influencia mudanças, o impacto na gestão de pessoas e as competências que são necessárias para enfrentar essas mudanças que vêm ocorrendo. Bom, primeiro que nós temos uma questão importante a essa compreensão do que é a globalização. Mas isso é um tema que já existe há bastante tempo, sim, e cada vez mais atuante e impactante nas organizações. Vamos ver no quadro a definição do que é a globalização. Bom, uma definição não é a única, mas é a que nós encontramos aqui, do demais, que diz que a globalização ela é caracterizada pelo processo que interliga países em suas diferentes políticas, culturas, economia e outros fatores. Ou seja, nós somos interligados a todos os outros países do mundo por questões políticas. Teve um problema, uma crise política na Venezuela, teve aqui um impacto no Brasil. Há uma mudança na economia da Europa, vamos ter algum impacto aqui também. E também vice-versa. As proporções são diferenciadas, mas existe essa mudança. Mudança de cultura, mudança de hábito, e tudo isso é rapidamente globalizado, nós dizemos assim, viralizado, globalizado pela conexão, aí, pela comunicação, pela expansão dos sistemas de comunicação. Ou seja, quando a gente fala globalização, não é mais o que era antes, há algumas décadas, de acesso apenas aos produtos e serviços com mais facilidade, importar, comprar algo pela internet, é muito mais que isso. É uma competitividade por mercado. Até mesmo essa questão de comprar algo, né, de fazer uma aquisição de algum aparelho, de algum produto pela internet, isso já
acabou virando uma prática, mas vamos pensar na área da saúde, na área hospitalar, na área, em todos os segmentos, na verdade, como é que isso vai afetar? Eu conheço algumas clínicas que a sua direção, a sua gestão ou a sua economia, enfim, ela já é uma empresa globalizada, é uma multinacional que veio, adquiriu aquela clínica ou aquela empresa e ela vai caminhando de acordo com as diretrizes, não mais da cultura local ou da cultura regional ou nacional, mas sim do mundo globalizado, de como é que funciona, onde é a sede e impacta aqui nas próprias políticas e práticas de gestão de pessoas. Isso também na área da saúde, não é mais só na indústria, não é mais só na área de serviço, mas isso é geral. Então, dessa forma, quando falamos da globalização, de uma maneira ou de outra, vai impactar nas organizações, nas instituições e daí também nas pessoas. Então, vamos ver lá no quadro os impactos da globalização. Existe realmente algum impacto? Existe algum resultado? Bom, a grande competitividade aliada a novas e crescentes tecnologias. Nós vimos no vídeo de abertura uma empresa de tecnologia, mas vamos pensar essa tecnologia aí na sua instituição, na sua empresa, como é que isso pode, né, realmente ter mais tecnologia, acompanhar a tecnologia e a competitividade. Então, esse é o impacto. O outro impacto nas empresas fez com que muitos empresários visualizassem, então, mais lucros. E aí nós sabemos disso. Nós vivemos na Revolução 4.0, que nos mostra que é a era da tecnologia em todos os sentidos. A substituição da força de trabalho humana por máquinas, nem mais só máquinas, por robôs. Isso, de uma maneira ou de outra, para as empresas, melhores resultados, no entender dele, entre outros fatores que se coloca aí, né, tendo realmente toda essa tecnologia dentro das organizações. Mas também gerou um problema muito sério a nível social, que foi a precarização do trabalho. Bom, olha só, agora tem uma contribuição lá de Santa Luzia, de Minas Gerais, que lá na região, por ser uma cidade relativamente pequena, tem empresas que não usam e não aplicam como deveriam as estratégias de gestão de pessoas. No entanto, grandes empresas estão se instalando na região e podemos perceber algumas aplicações da área de gestão de pessoas, como captação de mão de obra, retenção, distribuição de lucros e outros. Muito bem, muito obrigada pela contribuição. É isso mesmo. Então, às vezes, até essa retenção, a distribuição de lucros, acontece em várias outras regiões, mas cada uma vai ter a sua particularidade, com certeza. E, seguindo lá no nosso quadro, as mudanças, então, elas são contínuas. Esse exemplo que foi dado agora, são contínuas. As empresas estão migrando dos grandes centros para os centros menores e levando com elas as suas estratégias e aí mudando também o que acontece ali na região. Então, as mudanças são infinitas, elas são rotineiras, podemos dizer assim. E os trabalhadores antes, como eles eram vistos aí por obediência, hoje nós sabemos ainda existem empresas que atuam de uma maneira mais autoritária, que ainda trabalham no modelo da liderança autocrática e que em alguns momentos isso é necessário,
ou não, né? Depende aí da empresa, mas assim, que percebem que para o trabalhador de hoje, o novo perfil também do trabalhador já não traz tanto resultado. E por isso a administração participativa, essa discussão, essa gestão de pessoas estratégica traz muito mais resultado. Voltando lá no quadro, com isso, o atual cenário se transforma completamente. O colaborador, ele é um parceiro da organização, ele não é mais aquele que apenas abaixa a cabeça, obedece, cumpre, sem dar sugestões, sem colaborar. As empresas têm aproveitado a sua expertise, né, a sua competência em prol dos resultados da organização. E com isso, o que se percebe? Que as competências são necessárias para as organizações também enfrentarem as mudanças. Quanto mais otimizar, potencializar as competências dos colaboradores, aquilo que todo mundo tem de conhecimento, de habilidade e de atitude, que é o famoso chá, conhecimento, habilidade e atitude, a empresa também vai trazer esse benefício para si. Ela também vai se tornar mais competitiva, ela também vai conseguir daí, de uma forma ou de outra, obter melhores resultados. Então, nesse sentido, o que nós podemos pensar até aqui? Quanto mais a empresa, ela, mesmo nesse cenário competitivo, nesse cenário globalizado, ela tem alta tecnologia, ela pode investir muito e deve, quanto mais ela puder, melhor em tecnologia. Nós estamos, nesse momento, usufruindo da tecnologia. Você está aí assistindo a teleaula mediada aqui pela tecnologia. Então, isso na saúde, a tecnologia na saúde tem trazido excelentes resultados na indústria, enfim. Então, mediado pela tecnologia, mesmo com todos esses cenários da globalização que nós apresentamos. E se a empresa, né, a organização, ela conseguir conciliar todas essas mudanças e conseguir manter uma gestão de pessoas estratégica, ela vai caminhando junto. Os profissionais que ali atuam caminham junto com o avanço da empresa. A empresa cresce, as pessoas também crescem. Isso é gestão estratégica. É cada vez poder possibilitar aquelas ações que eu disse no início, e foi citado aí a participação nos resultados, maior abertura de discussão e de participação dentro aí das suas atividades. Então, isso tudo contribui bastante para que a empresa tenha melhores resultados. Estamos falando realmente da gestão de pessoas estratégicas e que cabe em todas as instituições, as organizações, sejam elas daí públicas ou privadas, dependendo das suas políticas e práticas, dependendo das suas diretrizes, que tem a ver também com a gestão, com a gestão não de pessoas ali diretamente, mas da gestão, da superintendência, da direção que a empresa tem. Voltando lá no quadro, nós vamos então falar agora da situação problema 3, que diz respeito aos talentos, ou seja, o que vem a ser talento? Quando nós ouvimos assim, a empresa não pode perder os seus talentos, o que é que nós estamos querendo dizer? Bom, o senhor Rui, que é o precursor aqui da nossa situação geradora de aprendizagem, ele já compreendeu a importância do recurso humanos, já compreendeu o impacto da globalização na sua empresa,
ele já sabe como é importante a gestão de pessoas estratégica na gestão do seu negócio, mas agora ele precisa saber um pouco mais o que é esse conceito de talento, capital intelectual, e como é que ele faz para administrar todas essas informações e manter a sua equipe comprometida, a sua equipe bem centrada ali nos seus objetivos e no resultado. Quanto maior a empresa, é claro que a gestão também ela é mais complexa, com certeza. Mas todas as empresas, independente do seu porte, ela quer reter os seus talentos. E daí, para reter talentos, o que pode se fazer? Ou, afinal de contas, quem são os talentos? O que são talentos? Vamos ver lá no quadro. Bom, talento denota alguém que sabe fazer bem, olha só, alguém que sabe fazer bem certa atividade e faz com habilidade, com engenho e com sucesso. Então, eu convido você a refletir sobre isso. Quem é que tem talento? É aquela pessoa que sabe fazer bem alguma atividade, certa atividade, faz com habilidade, que é o saber fazer, com engenho e com sucesso. O talento está intimamente relacionado com a empregabilidade, segundo Chiavenato. Então, quanto mais eu faço bem determinada atividade e trago sucesso, também eu me torno uma pessoa mais desejada ou mais disputada aí no mercado de trabalho. Por isso que investir em talentos significa investir em aprendizado, em avaliações constantes, avaliação de desempenho, criar planos de desenvolvimento para os colaboradores, cumprir metas, enfim. É importante a empresa traçar um plano de desenvolvimento para a sua equipe. Então, quem é que desenvolve os talentos? Bom, nós temos aí algumas possibilidades de desenvolver talentos. Eu posso desenvolver os meus talentos por uma necessidade minha ou do mercado, né, de trabalho, lógico, da empresa, e por iniciativa própria eu mesma vou participando de cursos de desenvolvimento e me torno uma pessoa mais atrativa para o mercado de trabalho, mais empregável. Pense nisso, na importância de se desenvolver os seus talentos também. Mas a empresa ela tem um papel importante nisso, porque a empresa ela quer reter os talentos, ela quer que as pessoas se desenvolvam para trazer um resultado importante para ela. Então, como é que a empresa pode fazer isso? Como é que a empresa pode desenvolver esses talentos que tanto ela mesma quer manter? E é por isso que é importante esse planejamento do desenvolvimento das pessoas, de onde se quer chegar, qual é a missão de cada cargo, traçar aí esse plano e colocar isso em prática também. Não adianta só ter isso no papel, por conta de alguma auditoria ou de alguma certificação, mas não colocar isso na prática. É importante que se coloque em prática, desenvolver as pessoas dentro da organização. Então, nesse sentido, a gente volta lá no quadro para entender que são as pessoas que fazem a gestão do conhecimento que desenvolvem novas oportunidades e soluções criativas para os desafios que o mundo dos negócios demanda atualmente.
Então, de acordo com o Chiavenato, o maior legado da organização em termos de vantagem competitiva realmente são as pessoas talentosas, são os talentos que se tem na empresa. Se nós realmente temos, então, como oportunidade, como a vantagem competitiva maior, né, e melhor para a organização, significa que é importante desenvolver as competências, além das técnicas, também as comportamentais. Ou seja, as empresas, elas devem traçar daí um plano de desenvolvimento que desenvolva aí habilidades, que é o saber fazer, atitudes, que é o querer fazer, que dê oportunidade para soluções criativas para esses desafios que o mundo do negócio ou que as empresas vão enfrentando. Na verdade, o que se quer dizer com essa gestão ou com essa questão, né, de reter talentos? A empresa precisa que realmente as pessoas estejam cada vez mais comprometidas. Isso toda a organização precisa. Pense onde você trabalha. Um gestor, né, num hospital, ele tem vários gestores que atuam com ele diretamente, gestor financeiro, gestor de compras, enfim, são vários gestores. Eles também precisam estar comprometidos, eles também precisam ter a oportunidade de mostrar o que eles conhecem, quais são as suas habilidades, mas também, mesmo que seja no nível que nós chamamos aí, no nível de staff, no nível de gestores, de supervisores, mesmo nesse nível de hierarquia, também precisa que sejam estimulados a se desenvolverem, a ter a oportunidade também de serem ouvidos, de darem sugestões. Enfim, é isso que ele fala ali, o que Chiavenato fala dessas soluções criativas. Ou seja, quando a gente fala daí dos talentos, quem são esses talentos? Então, se a pessoa faz um trabalho bem feito, que traz resultado e que ele mostra ali a sua expertise, esse é um talento. E se ele é um talento, e a empresa tem vários desses talentos, mas o que acontece muitas vezes, nem sempre é possível, dependendo do tamanho da empresa, mais ainda, nem sempre é possível acompanhar de perto esses talentos, porque muitas vezes não tem uma avaliação de desempenho. Então, como eu vou dizer que o desempenho dele é satisfatório, que o resultado dele é satisfatório, se não existe um parâmetro, uma mensuração? Muitas vezes as coisas vão acontecendo que só aparecem os erros, só aparecem os problemas, as dificuldades, e que isso não é levado, às vezes, para o próprio colaborador que cometeu esse erro, como uma proposta de melhoria, de desenvolvimento, que é realmente essa proposta aí de fazer com que as pessoas, né, tenham esse desenvolvimento dentro da empresa. Ou seja, acompanhar de perto. Aí você pode dizer assim aí, mas é que o gestor tem tantas ocupações, ele tem tantas atribuições, ele tem que dar resultado, ele tem que cuidar do seu setor, e que muitas vezes as pessoas vão ficando por conta da gestão de pessoas, às vezes lá do RH ou mesmo por conta própria. E justamente isso acontece em muitas organizações. E é justamente isso que o Chiavenato ali o autor que eu comentei, é justamente essa indagação que ele traz para gestor, seja um gestor hospitalar, é
ter mecanismos de mensuração, de acompanhamento, olha, às vezes reuniões, treinamentos, programas que possam mostrar realmente quem são as pessoas que trabalham naquele setor, naquela empresa e como é que elas estão contribuindo para isso. Então, voltando lá no quadro, afinal de contas, como eu falei agora, que a importância de desenvolver as competências, além das técnicas, também as comportamentais. Porque as técnicas, ele já tem um conhecimento prévio pela sua formação. As comportamentais, muitas vezes, elas são desenvolvidas através de programas de desenvolvimento. E isso só é possível mesmo quando a empresa está, assim, atenta a isso. Por isso, como é que nós podemos resolver essa situação? Como é que nós podemos dar aí uma sugestão, uma luz, uma orientação para as empresas e para o senhor Rui, que aqui no caso nosso, da empresa dele, como é que nós podemos orientar a reter os talentos e desenvolvê-los? Aqui não é uma receita, isso é importante a gente entender, não é um único caminho, mas são possibilidades que alguns autores nos trazem. Convidar colaboradores para participarem de projetos desafiadores. Olha só que importante isso. Querem uma situação mais instigante, e aí fala desafiadora, mais salutar do que propor desafios para os profissionais? Pense você. O que é propor um desafio? Tem uma meta, tem um resultado a ser alcançado, você consegue, se você não tem essa habilidade ou essa competência, desenvolve. Lógico, isso tem algumas características pessoais também. Tem pessoas que gostam mais, outras gostam mediano, outras gostam muito de desafios. Quanto mais desafio, melhor, maior, às vezes, a satisfação por atingir aquele resultado. Então, uma das possibilidades é propor desafios na sua área, claro, em gestão hospitalar, dentro de uma clínica, de um hospital, de uma instituição de ensino, de uma indústria, sempre há desafios a serem propostos, e essa é uma alternativa. Vamos voltar lá no quadro. Então, vamos pensar, né? Vá pensando que projetos desafiadores pode ser proposto lá no seu ambiente de trabalho. Oferecer oportunidades para que eles tenham suas responsabilidades ampliadas. Nossa, mas será que responsabilidade vai fazer com que as pessoas se comprometam mais e mostrem mais os seus talentos? Falei agora há pouco que isso, cada pessoa tem um nível, digamos assim, de desejo por desafio e por responsabilidade. Isso pode até parecer antagônico, mas não é. Responsabilidades ampliadas, isso instiga muito e faz com que haja um engajamento nesses projetos desafiadores, haja um desejo por melhorar as suas competências, as suas habilidades, e aí junto vem a atitude do querer fazer. Um outro papel aqui importante das responsabilidades ampliadas é o sentimento de pertencer a algo, que eu falei no início da nossa teleaula. Quando eu me sinto pertencente a um projeto, pertencente a um programa ou alguma meta que a empresa estabeleceu ou algum propósito que nós temos que fazer, também há um engajamento muito maior. Outra possibilidade importante é esse investimento na carreira.
levar a participação de treinamentos, pensando na carreira. Carreira tem a ver com desenvolvimento também. E sempre que possível, dar a oportunidade para que as pessoas trabalhem como coordenadores ou como líderes de algum projeto, de alguma ação, de alguma atividade que vai ser feita. Isso faz parte do engajamento, do desejo do indivíduo, ele ser instigado a mostrar realmente que consegue, que é possível. E quando ele assume uma liderança de alguma ação, uma responsabilidade, enfim, ele também pode se engajar mais. E, novamente, nós falamos da gestão de pessoas estratégica, porque reter talentos também está dentro disso. Nós temos um momento de perguntas, por favor, encaminhem. Muito bem. Tem uma pergunta, assim, se é obrigatório ter o curso de gestão hospitalar para ser gestor de um hospital. Olha só, os requisitos para ser um gestor de hospital vai depender muito da demanda daquele hospital enquanto instituição, enquanto organização. Então, às vezes, são gestores hospitalares, o gestor, às vezes são médicos, às vezes são administradores, então depende bastante. Novamente, eu vou falar para vocês a questão das políticas e práticas da gestão de pessoas, da organização. Porque se as empresas definem lá para o seu processo seletivo, quais são os requisitos, é lá que se define isso. Claro que sempre permeado, autorizado pela alta administração da organização, seja ela qual for.
Então, veja só como essa pergunta é interessante, até para eu poder te responder, de que vai depender muito de quais as estratégias adotadas pela alta administração no que diz respeito à gestão não só das pessoas, mas a gestão do hospital como um todo. Qual é a missão do hospital, qual é a visão, o que se espera com um hospital, com uma clínica, com um instituto, enfim. E aí, a partir disso, é que a empresa também vai definir os requisitos, a expertise, as competências necessárias para quem vai fazer a gestão. Tá? Então, novamente, assim, depende muito também da cultura da empresa, enfim, do que ela define aí como as suas diretrizes. Bom, agora nós vamos para a situação problema 4, vamos ver lá no 4. Nós ainda estamos acompanhando o Sr. Rui na nossa situação geradora de aprendizagem e a SP4. Agora, o Sr. Rui já tem várias informações importantes sobre gestão de pessoas, mas para administrar de forma adequada seus colaboradores, ele precisa incluir neles, ou incutir neles, nessas pessoas que trabalham com eles, os seus valores, os valores da sua cultura, que vai daí proporcionar um clima organizacional satisfatório e propício à inovação e à criatividade. Mas, enfim, o que é cultura organizacional e o que é clima organizacional? Bom, eu já até comentei algumas coisas sobre a cultura organizacional desde o início da aula, venho comentando. Eu diria assim que a cultura organizacional ela é a base de sustentação de tudo que acontece dentro de uma organização. Mas antes, vamos ver lá no quadro qual é a definição que tem de cultura organizacional para, a partir daqui, explanar melhor o nosso conceito. Nós temos dois autores aqui, o Luz e também aqui é o Chiavenato, que diz que a cultura é o conjunto de hábitos, de crenças, de normas, de valores, de atitudes, de expectativas que devem ser compartilhadas pelos membros da organização. Vamos falar um pouco desse conceito de cultura. Então, conjunto de valores, de crenças, de normas, de hábitos que compõem a organização. Pense na sua empresa. A empresa tem como hábito, e que às vezes um hábito pode se tornar uma regra, uma norma, que toda segunda-feira de manhã nós fazemos uma reunião e uma oração, independente de crença religiosa, fazemos uma oração para que tudo dê certo naquela semana. Estamos falando de cultura organizacional. Estamos falando de hábitos das pessoas que trouxeram para a empresa e isso vai sendo validado, isso vai sendo cumprido, repetido, e aí se torna um hábito da cultura. Ah, mas aqui é de praxe que todo colaborador que for admitido na empresa, ele tem que trazer uma bala para cada colaborador da sua equipe. Alguém criou isso, a gente não sabe quem. Mas isso foi sendo validado, se tornou um hábito, enfim. Das mais simples às mais complexas, são esses fatores que influenciam a cultura. Então, a cultura, como é a cultura de um povo, a cultura do nosso povo, a cultura brasileira. Nós temos alguns comportamentos que fazem parte da nossa cultura e que é diferente do inglês, do americano, do francês, do argentino, culturas, hábitos alimentares,
nós temos maneiras de lidar, até mesmo de expressar emoção, de nos comunicarmos. Isso é cultura. Voltando lá no quadro, daí a cultura organizacional, é esse conjunto de atributos físicos e psicossociais. O Luz traz algo assim muito importante, físico e psicossocial, de uma organização e que caracteriza o seu modo de ser e determina a sua identidade. Ou seja, a cultura é esse conjunto de atributos físicos e psicossociais, ou seja, que tem a ver também com a estrutura. Geralmente, vamos pensar assim, cultura, em essa questão física. Geralmente, as cidades, elas têm, no centro da cidade, o que é que nós encontramos? Cidades pequenas. No centro da cidade, geralmente tem a catedral, a igreja, depois tem perto a praça, a prefeitura, o fórum, muitas vezes assim, a própria igreja central, a matriz, ela é em uma praça, e isso foi sendo permeado, foi sendo passado de geração em geração. Uma outra questão importante é que a cultura ela passa de geração em geração. Na empresa também. Quem introduz a cultura é o fundador. Às vezes o fundador já morreu há muito tempo, mas quem vem na sequência vai dando sustentação a essa cultura, vai reforçando a cultura. Só que outras pessoas vão entrando na empresa e vão trazendo os seus hábitos, as suas crenças, novos gestores na empresa. Então, um hospital tem, na sua cultura, dependendo, isso às vezes é muito forte, a questão de hábitos religiosos, de procedimentos que são fundamentais e que tem que ser feito dessa forma e que em outro lugar não é feito assim. Então, isso tudo vai dando sustentação à cultura organizacional. Dependendo de como é a cultura, às vezes mais rígida, não permite mudanças, ou ela é influenciada pela globalização, pela tecnologia, ela é influenciada por valores religiosos, afetivos, e aquela cultura ela vai mudando. Agora tem um diretor diferente, é um diretor que ele é mais participativo, ele gosta de fazer aquelas reuniões semanais e sempre traz, aí faz um café da manhã, e vai mudando a cultura. Então, às vezes vai enrijecendo, às vezes vai flexibilizando a cultura da organização. E isso afeta o que nós vamos falar agora, o clima organizacional. Vamos ver lá no quadro? A cultura a gente já sabe. Então, o clima organizacional. O que é o clima? É igual nós dizemos assim, como é que está o clima aí? Hoje está quente, está chovendo. Aqui está muito frio. Nós estamos falando de algo muito parecido ao clima organizacional. O clima está bom, o clima é o reflexo do estado de ânimo ou de grau de satisfação dos funcionários de uma empresa. Isso é importante, num dado momento. Então, o clima, ele muda. Ele pode, assim como o clima nós podemos dizer que o clima também muda. De manhã, às vezes, está frio. Tem cidades que têm as 3 estações em um dia. De manhã está muito frio, à tarde esquenta, à noite fica muito frio. O clima da empresa também é o estado de ânimo das pessoas. Pense aí na empresa onde você trabalha, como é o clima. Então, ele constitui um meio interno da organização que mostra a atmosfera psicológica
e algumas características de cada organização. Tem empresas que têm um clima que a gente diz assim, nossa, fui visitar uma empresa, mas o clima parece tão pesado. Provavelmente você já disse em algum momento da sua vida. Ou, determinado setor do hospital, o clima parece que é tão tenso. Mas não é só pelas pessoas, é a relação das pessoas, é a atmosfera. Às vezes a própria estrutura física colabora para isso. Então, o clima, nós chamamos na gestão de pessoas que o clima organizacional é o nosso termômetro. Sabe o termômetro? Para que a gente utiliza o termômetro? Está com febre. Opa, vamos ver qual é a temperatura, se realmente está com febre ou temperatura normal. Temperatura normal, segue em frente. Continua com seus procedimentos. Nossa, está com muita febre. A temperatura está muito alta. 40 graus, nossa, está muito alta. Corre, é uma emergência. O clima organizacional, ele é o nosso termômetro. Rotatividade, nós chamamos de turnover, absenteísmo, muitas faltas, as pessoas não vão trabalhar, não para ninguém ali, enfim. É o nosso termômetro. Temos que olhar, tem alguma coisa que não está tão adequada naquele setor ou naquele departamento e, por isso, precisamos averiguar. E aí nós olhamos como é que está o clima organizacional. Ligado à cultura, claro, porque dependendo da cultura mais rígida, às vezes, ou mais flexível, ou mais... também, às vezes, tem muita diretriz, tem muitas orientações, isso também influencia o clima organizacional. E lá no quadro, eu até encontrei uma matéria, um artigo, na verdade, que vocês podem acessar por esse link que está disponível, que fala que o clima organizacional e a influência na motivação dos funcionários. Seria muito bacana vocês acessarem e lerem, que vai contribuir muito para essa nossa discussão, enfim, que vai ajudar bastante. E a partir disso, eu proponho uma atividade que eu gostaria bastante da colaboração de vocês. Veja lá no quadro qual é a atividade. Como é que você compreende essa relação entre o clima organizacional e a motivação?
Muito bem, então olha só, o artigo ele mostra que o clima organizacional e a motivação estão bem relacionados, ou seja, se você pensar no clima organizacional aí, na sala de aula, por exemplo, como é o clima? Não só, porque um grupo também compõe aí uma organização. O clima na sua turma, aí que assiste a sala de aula, que participa, é um clima amistoso, todo mundo participa das aulas, discutem, enfim, é um clima harmonioso, amistoso. Isso é um fator que vai fazer também com que você se motive a ir para a aula, e assim, numa amplitude de organização, lá no meu setor, ela é tão bom, as pessoas são tão amáveis, eu tenho desafios constantes, tenho possibilidade de crescer. Então, esse clima favorável, ele contribui também para a motivação. E o inverso também é verdadeiro. Quanto mais motivado estão as pessoas, elas também contribuem para um bom clima organizacional. E aí tem a ver com a cultura. Se a cultura ela também favorece esse clima, aí bom, avaliado aí como bom, ele também faz com que as pessoas se motivem. Veja, em gestão de pessoas, nada é desconectado, nada é do nada. Em gestão de pessoas, tudo é interligado, desde uma seleção, uma remuneração, uma participação nos resultados. Todas as ações, elas sempre vão ter um olhar de como é que funciona a empresa, a instituição, a organização. E o funcionamento da empresa, ele é influenciado por essas diretrizes, por essas políticas, que geralmente, são apontadas, são definidas pelos gestores, os diretores que compõem também a cultura. E daí, para a gente finalizar a SP4, vamos ver lá no quadro, a cultura e o clima organizacional. Elas existe alguma relação, concluindo aí essa situação, problema. A cultura, ela é resultado da visão, dos valores, dos princípios que norteiam a organização. É isso que eu acabei de comentar. Então, a cultura realmente vai ser esse resultado. A visão da empresa aonde a empresa quer chegar, aonde o hospital X quer chegar, como ele quer ser reconhecido pela comunidade. E a cultura vai ser o resultado disso. E tem um forte vínculo daí com quem iniciou o negócio ou quem o mantém. Mudou a direção, impacta na cultura da organização. E ela vai prevalecer, a cultura que prevalece na empresa será determinante na formação do clima organizacional. Como eu disse agora, uma cultura mais propiciadora de crescimento, uma cultura mais favorável, também traz um clima mais favorável. E o clima ele é prejudicado, ou ele tem como consequência, quando ele é um clima prejudicado, uma série de consequências, resultados negativos para todos. Como eu falei agora há pouco, a questão da motivação também. Impacto direto na motivação e aí, consequentemente, também no resultado da organização. Por isso que, quando a gente fala de gestão de pessoas, que é aquela definição complexa que eu falei no início, que envolve processos complexos e que traga aí essa efetiva implantação para trazer bons resultados,
nós estamos falando realmente aí da importância da cultura organizacional. E a cultura que existe na empresa, ela pode mudar. Que bom isso! Que bom que ela pode mudar. Por quê? Imaginem uma cultura que não é muito favorável e que vem, nós já dissemos e reforçando isso, a cultura ela é definida lá pelo fundador e por quem a mantém. Imagina o fundador de uma empresa que foi fundada no século XIX, e ainda mantém alguns hábitos, não se informatizou, não revê essas questões da gestão de pessoas, dos talentos. Imagina como é que ela consegue se tornar competitiva e se manter no mercado. E como é que ela consegue, daí, fazer com que as pessoas se comprometam. Então, essa é a boa notícia da cultura. Ela pode mudar, ela pode melhorar. Às vezes, ela também pode dar alguns passinhos para trás, recuar um pouco e não ser tão satisfatória. Com outro gestor era melhor, agora é pior. Então, isso tudo permeia aí a relação da cultura organizacional. E como eu falei no início da aula, é a base de sustentação de tudo que nós fazemos na área de RH e na gestão de pessoas através de todos os gestores. Então, eu vou me despedindo aqui de vocês nessa primeira teleaula, convidando para uma reflexão. Se você já atua como gestor, reflita como é a sua gestão de pessoas, como é que você pode melhorar, aprimorar, que vai perceber que o clima organizacional também fica muito mais favorável. Tenham todos um ótimo descanso, muito obrigado e até a próxima semana.